Dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar dos povos originários da América, os povos pré-colombianos, antes da chegada de Cristóvão Colombo aqui na América em 1492. Então quem estava aqui? Quem são esses povos? Esse é o nosso objetivo neste capítulo, ok? Certo? Deixa o curtir, compartilhe o vídeo com seus colegas. Tá? É um tema que é relevante tanto no 7º ano, em História, Geografia também, quando começa a estudar América no 8º ano, tá? Para os vestibulares também. Então vai ser um vídeo muito legal, muito conhecimento, tá? Sobre os povos originários da América, ok? Originários, né? Os povos que estão aqui primeiro, antes da chegada dos europeus. Tranquilo? Certo, então vamos lá, primeira coisa, né? Vamos começar a falar dos maias. Nós vamos dos maias, depois para os astecas, depois vamos falar dos incas, tá? Lembrando que o Império Azteca, o Império Inca, olha o nome, já diz, né? São impérios. No caso dos maias, eram cidades independentes que existiam na América Central e no sul do México. Tranquilo? Nós vamos falar também de alguns povos, como os apaches, os povos originários aqui do Brasil, tá? E também dos esquimós que estão ao norte da América. Beleza? Todos esses povos originários que estavam aqui na América, há uma teoria de que eles vieram pelo Estreito de Bering, tranquilo? Tá? Vindo da Ásia, passando pelo Estreito de Bering e assim fazendo a migração norte e sul, ok? Assim como os maias, os astecas, os apaches também, possivelmente os esquimós, vindo do Estreito de Bering e fazendo essa migração norte e sul, né? No caso, o povo do Império Inca também, tá? Então essa é a teoria mais comum, né? A vinda de chegar da América pelo Estreito de Bering. Existem outras, né? Tem um exame que teve a travessia pelo Pacífico e tudo mais. Mas a gente pode fazer isso num outro vídeo falando de migração ao longo do tempo, tá? Vamos focar aqui na questão, né, desses povos originários, falar dos povos que estavam aqui antes da chegada dos europeus, né, dos espanhóis, portugueses, franceses, entre outras nações europeias. Bom, os maias, né, esse termo maia, né, alguns historiadores vão dizer que foi um nome dado pelos espanhóis, o termo maiage, que seria ali o povo verdadeiro. Tá? Eu não consegui achar nenhuma fonte histórica por que esse termo maiage, povo verdadeiro. Posso até talvez num outro vídeo ou botar ali nos comentários o significado, por que usaram esse termo, né, os espanhóis. Existem outras também, outras fontes históricas que vão dizer que não foram os espanhóis e tudo mais, tá? Mas essa é aí pelo menos uma das, vamos dizer assim, uma das mais seguras ali, fontes históricas de onde vem esse termo, tá? Os maias, eles viveram entre 2.600 anos antes de Cristo até o século XV, ok? Você vai ter o auge dessa civilização entre o ano 250 e 900 depois de Cristo, tá? Onde você vai ter a construção da pirâmide El Castillo numa cidade chamada Chichén Itzá, uma das cidades maias, tá? As pirâmides que foram construídas ali nas cidades maias, né? Essa, a El Castillo, a mais, vamos dizer assim, a mais conhecida, né? As pirâmides, elas tinham essa ideia de aproximá-los das divindades, até porque eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, esses deuses estariam ligados à natureza, tá? E esses deuses estariam habitando um lugar chamado Tamuanclán, assim, né, denominavam os maias, tá? Era uma civilização que foi nômade, né, vindo do norte, e aí vem aquela teoria que eu falei, né, que esses povos vieram do Estreito de Bering e se alocaram ali na América Central, sul do México, tá? Então eles ficaram concentrados na península de Yucatán, né, a mesma região onde caiu o meteoro, né, que levou à extinção dos dinossauros, né, ali entre Belize, Honduras e Guatemala. Então você vai encontrar até outras pirâmides ali construídas, outras construções maias nessa porção, tá? Ali, essa imagem, vocês estão vendo aqui a pirâmide El Castillo, né? Feita pelos maias, tá? Eles se organizavam em várias cidades independentes, tá? Então às vezes tinha uma organização política e administrativa até um pouco diferente entre cidades. A população estimava de 2 a 10 milhões, né, de pessoas e 40 cidades ali nessa porção. Então não era um império, não existia um imperador. Eram cidades independentes com sua organização política e administrativa também de forma independente. E o que tem em comum ali é que eles eram politeístas, né? Como comentei, eles acreditavam em diversos deuses que estavam ligados à natureza, certo? E aí,
é uma coisa interessante, né? Porque é um período antes, né, da primeira Revolução Industrial, então você tem uma perspectiva, né, das relações simbióticas com a natureza, né? Não de depredação à natureza. Claro que os maias, eles também utilizavam da natureza para tirar recursos, né, para modificar o meio. Eles precisavam se alimentar, eles precisavam suprir suas demandas. Então não havia a modificação do meio. Claro que havia, só que não é uma modificação tão intensa quanto a gente vai começar a gerar a partir da primeira Revolução Industrial, né? Não sei se vocês já estudaram sobre meio natural, meio técnico e meio técnico científico e informacional, mas é bem interessante essa perspectiva. Quem traz é o geógrafo Milton Santos, né, de que ele fala, né, as civilizações antes da primeira Revolução Industrial tinham uma perspectiva de relação simbiótica com a natureza, de eu pertenço à natureza, né, então não tenho que destruí-la. E claro, uma ideia também de repor, né, o que eu retiro, eu reponho da natureza. Então isso é muito interessante, e os maias vão ter essa perspectiva a partir da sua religião, né, das suas religiões ali, né, das suas crenças, né, de que esses diversos deuses em que eles acreditavam estavam ligados na natureza. Então é uma ideia de que, olha, eu não posso agredir a natureza porque esses deuses estão ligados à natureza, como se eu estivesse agredindo a Deus, né? Certo? Ou a esses conjuntos de deuses, né? Os povos originários aqui do Brasil também tinham a mesma perspectiva, certo? Os astecas também, né, quando a gente começar a falar dos astecas já, também com a mesma ideia, certo? Tá? Os maias tinham a habilidade da escrita, tá? Conhecimento de astronomia, calendário próprio, certo? A sociedade era hierarquizada também, você tinha os camponeses, a galera que era artesã, os governantes, os sacerdotes, então havia uma hierarquia dentro da sociedade. A base alimentar deles era milho, mandioca, trigo e o chocolate, vai ser muito importante, tá? Por mais que quem desenvolve o chocolate são os olmecas, um outro povo, tá? Os maias e os astecas, eles vão levar o chocolate, assim, é muito a sério, né? Tipo, era parte de rituais, né? Eles gostavam de saborear essa bebida, né? A gente vai comentar já mais sobre o chocolate aí. Eles usavam terraceamento para o plantio, né? Então, para quem não sabe o terraceamento, deixa eu ver isso aqui, ó, essa imagem aqui. Né? Os incas também, né? Até porque algumas regiões onde os maias viviam, né, tinham regiões de planaltos e algumas serras. No caso dos incas, né, eles viviam sobre os Andes, né, uma região de montanha. Então você tinha que saber lidar ali com a formação daquele relevo, né? E o terraceamento era uma coisa muito inteligente, porque ao mesmo tempo que desacelerava o escoamento da água nos morros ali, também no caso os incas, né, eles viviam em montanhas, no caso dos Andes, desacelerava esse escoamento da água, essa água ainda ficava retida nesses degraus, tá? E aí ainda utilizava essa água para o plantio, né? Eles plantavam então nesses degraus arroz, entre outras coisas, né? E aproveitando essa água que ficava acumulada ali nos terraceamentos, tá? Nesses degraus, melhor dizendo, desse terraceamento. Tá? Então era uma forma dos maias plantarem regiões que você não tinha, que você tinha um certo desnível, né? Uma formação de relevo diferente, que não fosse uma área de planície. Então era essa tática, né? Vamos dizer assim, dos maias para poder plantar, né? E isso é muito interessante. Os incas também vão utilizar esse modelo de terraceamento, certo? Os maias faziam sacrifícios humanos, tá? Principalmente aos deuses que eles acreditavam. Os astecas faziam a mesma coisa. E a gente vai dizer que o fim da civilização maia vai se dar não pela chegada dos espanhóis, porque quando os espanhóis chegam em 1521 com Hernán Cortés, os maias já estavam em derrocada, né? E aí foi mais a seca, muito por conta do fenômeno atmosférico El Niño, e também por conta de desmatamento. Isso prejudicou muito a civilização maia. Então a gente vai ter dois grandes momentos de seca, em 820 d.C. e no século XI. Então a gente pode dizer que os maias acabaram em derrocada por conta da seca, tá? O fenômeno atmosférico El Niño ajudou muito nisso, né? Que acaba gerando uma seca muito grande nessa porção da América Central, né? E também desmatamento, né? Isso acabou acelerando um pouco o processo, tá? E aí a civilização maia acabou entrando em derrocada. Então, não necessariamente um contato com os espanhóis diferente dos astecas, né? O contato que os astecas vão ter com os espanhóis é que vai levar à derrocada deles. Até porque os espanhóis tinham mais armamento, né? As doenças que os espanhóis vão trazer,
Então isso vai acabar gerando genocídio que eles fazem com os astecas também, por conta de um armamento mais pesado do que os astecas. Então isso acaba levando ao fim, no caso da civilização asteca, o contato com os espanhóis. No caso dos maias, foi por conta da seca. Podemos resumir assim, né? Aqui o mapinha, né, mostrando para vocês onde estava ali a civilização maia, né? E aqui mais uma notícia, né? Seca pode ter levado ao colapso da civilização maia, que provocou uma queda de até 70% das chuvas, né? Durante esses desses períodos de seca, né? Esses dois grandes períodos de seca, tá? Certo? Bom, o terraçamento a gente já comentou. Aqui sobre a questão dos sacrifícios maias, né? A população ali, né, fazia esses sacrifícios, né? Olha aqui, ó. Após análise do esmalte dental de caveiras encontradas no território dos antigos maias, cientistas concluíram que as vítimas de sacrifícios religiosos vinham de diversas partes do México, né? E eram esfoladas vivas, né? Antes de serem jogadas nos cenotes. Esses cenotes aí, eles foram formados, possivelmente, no período que houve a queda do meteoro, né? Caiu na Península de Yucatán. Então, esses buracos, chamados cenotes, nessas cavernas, que tem um sistema de rios subterrâneos ali, por baixo, foram formadas pela queda desse grande meteoro, né? Tá? Na Península de Yucatán. Okay? Então, hoje é uma região turística, né? As pessoas visitam esses cenotes, mas os maias utilizavam para sacrificar, né? Então, as pessoas eram esfoladas vivas ali, né? Cara, pesadíssimo, né? Então imagine, jogavam nesses cenotes sagrados, né? Como se estivesse dando aos deuses que eles acreditavam. Tá? Outras curiosidades sobre os maias, né? Eles enterravam os mortos em casa ou na casa dos vizinhos. Os maias em si nunca se extinguiram, até porque os descendentes dos maias são o povo guatemalteco, os hondurenhos, né? O pessoal do sul do México ali são descendentes dos maias. Muitos falam a língua quiche ainda, né? Mais de 1 milhão de pessoas. O chiclete pode ter vindo dos maias, né? Que eles, para limpar os dentes, eles utilizavam uma resina de uma árvore conhecida como zapote, né? E eles chamavam disso, essa goma que eles faziam dessa resina, dessa árvore, né? De tzitziki. Daí pode ter vindo a palavra chicle. Olha que legal, né? As crianças nobres eram vesgas, né? O estrabismo era sinal de status social, então forçava as crianças a ficarem vesgas. Eles praticavam alguns esportes como o poc-tapoc, que era uma espécie de basquete. Desculpa, gente, o soninho bateu aqui, né? Uma espécie de basquete. Só que você não podia usar a mão nem os pés, né, cara? Imagine jogar isso, né? Com coxas, quadril, joelho, imagine. E olha só, a equipe do jogo de bola era sacrificada, mas ninguém sabe se era bem os que venciam ou que eram os derrotados, né? Que maravilha, só coisa legal. Aí o chocolate. O chocolate, ele pode ter sido... olha só. O chocolate ele veio de um outro povo, ali na região da América Central, já para a América do Norte, ali mais para a América do Norte, que era ali já no México, né? Um povo chamado os Olmecas. Os maias dos astecas iam ter contato, né, com um chocolate, que é a bebida chocolate, né? Vindo do cacau, né? Os olmecas bebiam chocolate durante rituais, né? Usavam como remédio, tá? Os maias vão apelidar depois o chocolate como a bebida dos deuses, né? Certo? E eles misturavam aqui, ó, os maias, né? Misturavam ainda com pimenta malagueta, água e milho, né, cara? Imagina como é que ficava essa mistura, né? E a palavra chocolate na língua maia vem da língua baia, né? Que significa água amarga. E eles também, os astecas também, né, tiveram contato com o chocolate. O amor pelo cacau na América Latina impactou tanto a boca quanto o bolso. Então eles utilizavam também o chocolate até como moeda entre as cidades, né? Olha que interessante. Chocolate é muito bom, né, gente? Pô, por isso que os caras sabiam, então o chocolate... E é legal, né, que o chocolate veio daqui, da América, né? A gente sempre fala de coisas que vêm da Europa, né, não sei o quê. Então tanta coisa boa que a gente fez, né? Então... chocolate aí, nossos amigos os olmecas, os maias, os astecas utilizavam muito o chocolate, né? Bom, os astecas, né? Onde vem esse termo asteca? Vem de Aztlan, aquele que vem do norte, na língua náhuatl, uma das línguas que os astecas falavam, né? Se eu não me engano, acho que é a principal língua ali que eles falavam.
o Nahuatl. Então, mais uma vez, aquele que vem do norte. Então, eu falei, né, esses povos originários, eles, né, quase todos, né, segundo algumas teorias, a teoria do Estreito de Bering, né, diz que eles vão vir pelo Estreito de Bering e vão descer ao norte até o sul, né, outros povos até o sul da América, certo? Então, mais uma vez, aquele que vem do norte, né? Então, assim como os maias depois se sedentarizaram e ficaram ali na América Central e Sul do México, né, os astecas também vão fazer esse processo, né? Então eles iniciam esse povo como nômade e depois se sedentarizam, né? Quando eles vão se fixar como império, o Império Azteca, só em 1325, a sociedade vai ser hierarquizada, né? E também eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Mas diferente dos maias, eles eram um império, então vai ter um imperador, certo? Então eles depois, já como império, eles comercializavam roupas, papéis, objetos de luxo entre as cidades do império. Então haviam várias cidades que vão estar comandadas por esse império. Tá? Eles tinham o costume de se banhar bastante, principalmente em saunas, que eram chamadas temazcal, para purificar o corpo. Tá? E o império foi formado por uma tríplice aliança. Então, antes de formar o império, a gente vai ter uma treta ali, uma confusão entre esse povo asteca, tá, e os tepanecas. Por quê? Porque quando eles chegam na região que depois vai se tornar o Império Azteca, vão ter surgimento de 3 cidades, né? Tenochtitlán, que hoje a gente conhece como Cidade do México, Texcoco e Taclopan. Essas 3 cidades estavam subordinadas aos tepanecas, que era um outro povo que dominava aquela região que vai ser o Império Azteca. E eles cobravam altíssimos impostos dessas 3 cidades, tá? Então isso vai gerar uma revolta a ponto das 3 cidades se unirem e formarem exércitos para derrotar os tepanecas. E depois disso que surge o Império Azteca. Entende? Tá? E Tenochtitlán que vai se tornar a capital do Império Azteca, tá? Que hoje a gente conhece como Cidade do México. Tá? Aqui, ó. Até que em 1428, com a força militar dessa tríplice aliança, eles combatem os tepanecas. A partir daí passa a ser hierarquizada entre imperador. Então, olha só, a gente vai ter ali, em 1325, né, a fundação da cidade de Tenochtitlán, né? Aí pessoas vão dizer que o império, a partir meio que, né, começa dali. Mas, de fato mesmo, o império vai se fixar a partir de 1428, 1429, porque antes você não tinha um império consolidado, você tinha cidades onde estava o povo asteca, e depois que se torna um império, porque eles estavam subordinados aos tepanecas. Entende? Então a partir daí passa a ter uma hierarquia entre, né, o imperador, a nobreza, os homens comuns, né? Aí vão ter também a população que era escravizada, principalmente quem tinha dívida com o império, quem era criminoso, ou os prisioneiros de guerra, no caso os tepanecas. Então muitos viraram escravos, né? Então a gente tem que, eu falei aqui que o Império Azteca, né, surgimento em 1325 é porque o povo asteca estava nas 3 cidades, Tenochtitlán, né, Texcoco e Taclopan, era o povo asteca, mas o império mesmo ainda não estava consolidado, até porque eles estavam subordinados aos tepanecas. Então a partir de 1408, 29, que a gente vai ter uma consolidação, vamos dizer assim, desse império, né, essa formação desse império, dessa hierarquização da sociedade, né, onde você tem o imperador, os nobres, né, os puxa-saco do imperador, vamos dizer assim, os homens comuns, aqueles que trabalham e sustentam todo o império, e também os escravos, que também sustentavam esse império, né? O fim do império vai se dar em 1521, com a chegada dos espanhóis, comandadas pelo Hernán Cortés. O que Hernán Cortés vai fazer também é grande, é uma barbaridade, né, cara? Né? Eles vão chegar, eles vão tomar todo o ouro, né? Porque os astecas, cara, as cidades tinham muito ouro, eles andavam com ouro nas roupas, né? Então eles vão trucidar os astecas, vão matar os astecas, as doenças que os espanhóis vão trazer também vai diminuir muito a população, o armamento que os espanhóis tinham facilitou esse genocídio do povo asteca, tá? Então a população vai cair muito, né, com a chegada dos espanhóis, que vão dominar. Então o Império Azteca vai ruir e é dominado pelos espanhóis, e ali vai surgir uma nova colônia que a gente vai conhecer como vice-reino da Nova Espanha, né? Que depois, lá na frente, em 1821, se torna o México, certo? Tranquilo?
Por isso que os mexicanos também dizem que são descendentes dos astecas, né? Porque você vai ter uma interferência muito grande no sul do México, né? Ali no sul e o norte do México, né? Você vai pegar quase todo o território. Os maias vai deixar muitos descendentes ali na América Central e sul do México. Os astecas, sul, mas principalmente mais ao norte, né? Entre a parte central e ao norte do México, tá? Então, por isso que os mexicanos falam que são descendentes de astecas, né? Porque boa parte da população, né? Porque Tenochtitlan é que vai se tornar a cidade do México, tá, gente? Ali, ó, como é que os astecas chegaram na região do atual México, tá? Os povos desse império que vai se formar, que é o Império Azteca, eles vieram do norte. Já falei isso aqui, né? E aí eles seguiam uma profecia. Eles iam parar em um lugar onde eles tivessem visto uma águia comendo uma cobra em cima de um cacto sobre o lago, tá? Caso eles tivessem essa visão, eles vão se fixar nesse local. Em 1325, essa visão ocorre sobre o lago Texcoco. Esse lago não existe mais. Ele vai ser aterrado pelos espanhóis, tá? Quando eles veem essa imagem no lago Texcoco, numa ilha onde você tem uma águia comendo uma cobra num cacto sobre o lago, né? Então esse cacto estava numa ilha, né? Tem como o cacto está flutuando nesse lago. Eles vão se fixar ali. E onde eles viram essa imagem, eles vão se fixar e vão fundar a cidade de Tenochtitlan, que é hoje a atual cidade do México. Então a gente pode ver isso aqui no mapa. Olha ali, tá vendo? Essa imagem que vocês estão vendo ali, o lago Texcoco, não existe mais. Ele foi aterrado, tá, gente? A cidade do México basicamente é toda aterrada, tá? Aqui, Tenochtitlan. Beleza? Então eles viram a imagem onde? Nessa ilha aí. Tá? Aqui é a bandeira do México. A águia comendo uma cobra em cima do cacto, né? Esse cacto sobre uma pequena ilhota ali, pode ser chinampas, né? O que vão ser as chinampas? Depois que eles começam a se fixar em Tenochtitlan e vão estar subordinados aos tepanecas, eles vão criar as chinampas, que são ilhas artificiais, tá? Para produção agrícola, né? Milho, feijão, batata, cacau, batata doce, tomate, tudo que eles comiam mais isso, né? Então os caras eram, principalmente os astecas, era tudo shapeado, né, cara? Batata doce, né? Olha ali, só comida boa, milho. Então aqui, ó, essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma temascal, né? Que é uma sauna. Sauna que eles eram muito limpos, os astecas, né? Eles se banhavam bastante, eles usavam a sauna para purificar o corpo. Aqui é chinampas, né? São as ilhas artificiais. Isso aqui é uma reprodução, tá? A imagem abaixo é uma reprodução, uma maquete reproduzindo as chinampas. Que é bem legal, né? O Império Azteca, que não tem muitas imagens aqui, mas era um império muito bonito, cara. Você também vai ter pirâmides, né? Várias construções, tá? É de onde vem a palavra México, né? O nome México vem da língua Nahuatl, que era a língua falada pelos astecas, né? México, né? Ali, ó, é a junção de dois termos que significa umbigo da lua, né? Porque eles diziam que a capital asteca era como se fosse o centro do mundo, né? Entendeu? Então aí que vem esse termo, né? Show de bola sobre os astecas, gente? Vamos lá falar sobre o Império Inca, né? Esse Inca, né? Quem era o Inca? Era o imperador, que era filho do deus Sol, né? Você vai perceber que também os deuses que esses povos originários acreditam estavam sempre ligados à natureza, né? Assim como os indígenas aqui no Brasil, o deus Tupã, né? Deus da chuva, se não me engano, né? Se eu estiver falando alguma besteira, gente, vocês podem até me corrigir aí nos comentários. Então tá muito, esses deuses sempre estão ligados à natureza, né? Olha aí, falando de natureza, passou um passarinho aqui agora. Tá? Então os incas viviam nos Andes, né? Machu Picchu não era a capital deles, né? Era Cusco, tá? Mas Machu Picchu era uma cidade muito importante, porque é lá que eles faziam observações astronômicas, tinham templos religiosos, o centro econômico muito forte, tá? Eles falavam o idioma Quechua, né? Alguns descendentes desses incas ainda mantêm essa língua, né? Isso é muito raro. Eles hoje falam espanhol, né? Por conta da colonização, né? Que o vice-reino ali vai se tornar depois o vice-reino do Peru, né? Porque o Império Inca ele pegava Peru, parte da Bolívia e até ali chegando o Equador, né? Parte da Colômbia. É um império muito grande, né? Mas boa parte estava ali no Peru, né? E aí a sociedade era dividida em três classes: realeza, nobreza e povo. Tinha aqueles que viviam no litoral e aqueles que viviam no alto dos Andes. Então eles faziam também uma transição comercial entre eles.
eles usavam muito a lhama e as alpacas para fazer os transportes, né? Como as alpacas eram menores e com mais pelos, eles usavam tanto para fazer a lã, né, para casaco, e também comiam a carne da alpaca, tadinha, né? A lhama tinha maior sorte, então elas usavam mais como transporte, até porque elas eram maiores, tá? Eles basicamente comiam milho e batata, cara. Essa base alimentar deles. E muitos peruanos são assim hoje, né? Comem muito milho e batata. Eles comem outras coisas também, tá, gente? Mas é a base alimentar aqui. Aí existia também um sistema de irrigação que é o terraceamento, né? O plantio em curva de nível. Tá? Eles também utilizavam, ó, esse modelo aqui. Nós estamos vendo uma lhama ali, né? Papando numa paz total. A gente sabe que o fim dela não vai ser muito legal, né? Olha aqui, ó. A mais peluda, né? Com mais pelo, a gente sabe que a do meio é a alpaca, né? Então a que estava comendo ali é que tem menos pelo. É a lhama. Tem menos pelo, né? Então essa aqui não... No caso, então, se a alpaca é a que acaba vendo carne, né? Essa aqui se deu bem, né? Essa aqui possivelmente não ia comer ela, não. Ia ser usado mais para transporte, né? Aí sobre o Império Inca, né? Ali Machu Picchu, né? A imagem de Machu Picchu. Essa imagem do meio foi gerada por inteligência artificial. Tá, gente? Ficou muito bonitinho, né? Outros povos, né? Os Inuits, os esquimós, que a gente conhece como esquimós, comedores de carne crua, eles também vieram pelo Estreito de Bering, né? Vieram da Ásia, né? Você vê pelos traços, né? O fenótipo deles. Eles vivem em regiões polares, né? Vivem em regiões polares, não? Groenlândia, o Alasca, o norte do Canadá, você vai encontrar os esquimós. Eles vão se tornar sedentários porque eles vão começar a observar o modo de vida dos ursos polares. E eles vivem basicamente da pesca, né? E também em iglus, certo? Os Apaches são as tribos nativas da América do Norte. Muitos viviam ali no oeste do Canadá e depois vão migrar para os Estados Unidos, mais ao sudoeste dos Estados Unidos, né? Eles são politeístas, né? Não existem os Apaches ainda, eles acreditam em muitos deuses, eles cultuam seus antepassados, assim como os animais também são cultuados, né? Eles acreditam que a terra, os humanos e o céu, todos nós somos um ser só, tá? Todos interligados, né? Mais aquela perspectiva do meio natural, mais uma vez, tá vendo? Basicamente eles são caçadores e coletores, né? Eles vão chegar aos Estados Unidos, né, que a gente conhece, né? Não era os Estados Unidos ainda, né, gente? Mas ao território do que é os Estados Unidos, por volta de 1100, né, depois de Cristo. Certo? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Esse mapa é legal, a gente vai chegar na parte dos povos originários do Brasil, mas onde estão ali, ó, os esquimós, ó, tá vendo, ó? Norte do Canadá, Alasca, Groenlândia. Temos os Apaches aqui a oeste dos Estados Unidos, os astecas, os maias, os incas, né? Existem outros povos também que a gente não vai comentar aqui, mas poderíamos também, né? Porque a América tem uma diversidade muito grande dessas sociedades pré-colombianas, né? E no Brasil, né? O Brasil você vai ter dois grupos que vão se destacar, os Tupis-Guaranis e os Geis. Os Geis estavam mais para o interior, os Tupis-Guaranis viviam mais no litoral. Então, são os Tupis e os Guaranis que vão ter contato com os portugueses, né? Os Tupinambás, né? Eles estavam mais entre São Paulo e o Ceará, e os Guaranis ficavam mais de São Paulo até a bacia do Rio da Prata, mais ao litoral, tá? Não vai ter uma ideia de império aqui, ok, gente? Essas sociedades não tinham uma unidade política entre eles, se organizavam em aldeias com visões de mundo bem diferentes, algumas até eram rivais, mesmo dentro do grande grupo, tá? Isso entre os Tupis e os Guaranis, tá? E entre os Geis também, tá? A gente não vai ter uma ideia de unidade política entre os Geis, tá? No caso dos Tupis e Guaranis, eles viviam da caça, pesca e da agricultura, beleza? Né? Então tinha um pajé, tem um pajé, né, que é um curandeiro, é o líder religioso, tá? Os Geis, eles eram nômades sedentários, né? Então eles viviam migrando e paravam em alguns lugares. Vivem da caça e da coleta. Eles vivem mais no interior, tá? Então esses são os dois grandes grupos que a gente está comentando aqui. É claro que vão ter outros grupos indígenas, né, que vale talvez no outro vídeo a gente comentar. Mas dois grandes grupos vão se destacar. Os Tupis-Guaranis, que vivem mais no litoral, vão ter contato com os portugueses, e os Geis vão ter um contato posterior, tá? No caso dos Tupis-Guaranis, eles eram até mais sedentários, né? Os Geis eram nômades sedentários, certo? E aqui para encerrar, né, um mapa dos povos americanos no século XV, né, vamos dizer assim, antes da chegada dos europeus, e tudo isso aqui mudar, né? Então, basicamente, como é que era o mapa da América, né? A gente vai ter ali a chegada do Cristóvão Colombo em 1492, né? Ali na região das Bahamas. Possivelmente ele entrou em contato com os povos aruaques ali, povos do Caribe, né?
grupo Caribe. Certo, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Muita informação, muita coisa legal, né, sobre os povos originários da América. Um forte abraço para vocês. Valeu!